Olá, um abraço para você que está sempre ligado na Itatiaia e nesta terça-feira nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Rafael Menin, ele que recentemente deixou o posto de vice-presidente do Conselho Deliberativo, mas que segue como pessoa forte no Galo. E o Rafael Menin falou sobre SAF, sobre futebol, investimento, planejamento para 2023, falou sobre a chegada do técnico Eduardo Cudê, se o Galo vai contratar ou não para a próxima temporada e muito mais. Então acompanhe esse bate-papo exclusivo de Rafael Menin aqui na Rádio de Minas. Olha aí. E o assunto que o torcedor do Galo está em mente hoje é a questão da SAF. Muitas dúvidas, como é que anda isso no Atlético e a tendência mesmo é que vire Sociedade Anônima do Futebol. Um prazer grande a gente falar de um tema tão importante, né, que pode mudar o futuro do clube e a gente espera que vai mudar para melhor. É importante dizer que é um processo que não começou ontem, que começou há muitos meses atrás. A gente procurou os melhores assessores para nos ajudarem nessa tarefa tão importante, né? E depois de muitos meses de trabalho, hoje a gente tem de fato uma proposta não vinculante em relação à nossa SAF. É importante deixar claro, Henrique, que a SAF ela só avançará caso a torcida, o conselho, que é o órgão soberano do clube, que representa em última instância a torcida, entender que esse movimento será um movimento transformador, obviamente, para o bem do clube, né? Então, não haverá nenhum atropelo, a gente fará com total transparência, não é um processo que vai acontecer em uma semana, ele leva tempo, né? Então a torcida, a imprensa, o conselho, todos os participantes do futebol do Galo terão todo o tempo para poder analisar, debater, sugerir mudança, né? O que a gente quer é fazer um modelo diferente do que foi feito até agora no futebol brasileiro, né? As SAFs foram feitas numa velocidade muito grande porque era sobrevivência, né? O Cruzeiro foi assim, o Botafogo foi assim, o Vasco foi assim também, né? A gente está fazendo no Galo um modelo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais debate, e será assim e continuará sendo assim, né? Então, não existe um modelo fechado, existe uma ideia de como deve ser a SAF. Isso foi formulado pelos nossos assessores contratados, né? A UI ela é a maior empresa de consultoria do mundo, né? E tem investido muitos anos já no futebol brasileiro e no mundo todo. Então a UI, junto com o BTG, que é o maior banco de investimento do Brasil, depois de muito debate, eles propuseram, né, um modelo que, no entendimento deles, é um modelo interessante, né? Foram mais de 100 investidores acessados, chegamos aí no final com 8 non-deals, né? com non-bindings, e depois caminhamos para esse funil, caminhamos para um fundo que nós entendemos que é o que representa melhor o que a gente busca como a SAF ideal. É importante ressaltar também, Henrique, uma grande diferença em relação às outras SAFs, que neste caso o Conselho do Atlético terá uma voz ativa. Isso para a gente foi uma condição, desde o primeiro momento, muito importante, né? O que a gente viu nas outras SAFs, o Conselho ele perde totalmente a sua importância, de fato o clube passa a ter um único dono, que a partir dali o dono ele define quais são os rumos do clube, né? E no caso do Galo, a gente construiu, hoje a gente vem construindo de uma forma que o Conselho terá uma voz muito ativa nas principais decisões que serão tomadas para o futuro do clube. Então a gente acha que esse modelo, o Conselho tendo voz ativa, um investidor com uma visão de curto, médio e longo prazo, a gente conseguirá um equilíbrio, sempre respeitando a história do clube, respeitando as ambições do clube, mas também tendo as ações gerenciais do futebol, administrativas, de investimento, de redução de dívida, isso tudo caminhando de forma equilibrada, né? A gente vê o nosso rival, por exemplo, ele terá que fazer um exercício muito grande, ser muito austero, para primeiro pagar a dívida e depois voltar a investir no futebol. E o que a gente está buscando fazer é trazer as melhores ferramentas gerenciais, garantir governança, garantir transparência,
debelar a dívida, mas também aumentar a capacidade de investimento do clube. E, mais uma vez, o Conselho tendo voz ativa nesse processo decisório. Então, a gente acha que que esses fatores são a grande diferença da SAF do Galo para as outras SAFs. Mas, de novo, não tem um pacote pronto. O Conselho e a torcida vão ser informados, vão debater, vão propor ideias. E a gente acha que esse conjunto, esse somatório, os agentes, as instituições contratadas pelo Galo, a diretoria executiva, conselho e torcida, com essa união, a gente vai conseguir ter as melhores ideias e chegar em algum momento com a SAF perfeita para o Galo. Tem um modelo já pré-definido, porque a gente teve informações de porcentagem, por exemplo, que 60% seria o ideal para que esse grupo que chegasse assumisse o Atlético. Tem essa divisão de porcentagem já no cenário ideal? A priori, o investidor terá um percentual minimamente superior a 50% e o clube ficará com um percentual representativo, né? Por isso, o clube terá certamente voto nesse novo conselho de administração que terá que ser criado na SAF. Então, de novo, esse é o grande diferencial que a SAF do Galo terá em relação às demais SAFs. Então, sede de Lourdes, clube social, isso não entra na SAF, também é outra informação. Só o futebol será envolvido nessa transação. Essa é a ideia inicial? Exatamente. O clube social, os clubes de lazer não entram na SAF, né? Existe uma discussão que a gente pode avançar ou não nela, se outro ativo entra ou não na SAF. Obviamente, se entrar um outro ativo, significa um investimento muito maior por parte do investidor. Então, serão escolhas, né? A gente pode fazer uma SAF um pouco mais enxuta, com um investimento muito bom. Como eu disse, a gente pode reduzir as dívidas drasticamente e ainda ter um recurso para investir no futebol. Mas se for o entendimento do conselho e da torcida que a gente pode colocar eventualmente mais algum bem na SAF, a capacidade de investimento da SAF vai ser muito maior. E aí vai ser uma escolha, né, de qual caminho a gente deve seguir. Mas eu acho que o ponto principal é que qualquer que seja o caminho, a gente tem uma segurança que é o que vai colocar o Atlético numa prateleira ainda mais elevada, vai permitir com que o Atlético seja um time ainda mais competitivo. Não é segredo para ninguém que o Galo ele enfrenta dificuldades financeiras históricas que foram crescendo ao longo do tempo, né? Só no ano passado, no ano de 2022, o Galo pagará mais de 100 milhões de juros por ano, né? A venda do Diamond Mall é importante, mas não resolve. Nós estamos falando de 340 milhões para uma dívida de mais de 1 bilhão. Essa primeira parcela, inclusive, ela ia cair agora em novembro. Ela já está nos cofres do Atlético? Não, ainda não. Tem um processo de diligência, ser jurídico da Multiplan com o jurídico do Atlético. A gente espera concluir a transação nesse ano. Mas ajuda muito, mas não resolve o problema, né? Então, para a gente debelar, de fato, a dívida e aumentar a capacidade de investimento do clube, é fundamental que a gente dê esse passo corajoso e que a gente entende, olhando para o que aconteceu lá fora, na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal. Esse movimento aconteceu há 20 anos atrás. E essa onda está chegando no Brasil, né? E a gente acha que o clube que não embarcar, ele vai ser atropelado, né? Remar contra a correnteza é muito difícil. Ainda mais remar contra a correnteza carregando um colete de chumbo, que é a situação do Galo, né? De novo, vende o Diamond Mall, a dívida vai ser perto de 1 bi. A gente vai continuar tendo nessa Selic como está, os juros vai cair de 120 milhões para 80, para 90, mas continua sendo, de novo, um colete de chumbo e a gente nadando contra a correnteza e clubes chegando na Série A, como o Vasco, o Botafogo já está, Cruzeiro, o próprio América, o Red Bull que já é uma SAF, o Atlético Paranaense que deve virar SAF e outros tantos que estão discutindo a SAF. Então, daqui a pouco nós vamos ter muitos clubes com o Bahia que virou SAF, né? Muitos clubes com uma capacidade de investimento elevada, sem dívida, né? E vamos ter sempre aí o Flamengo, o Corinthians e Palmeiras, que são times com mais patrocínio, com uma cota maior de televisão. Então, lutar contra esse movimento
será muito duro para o Galo. É possível? Sempre é possível. Mas a gente acha que a gente fica com uma capacidade competitiva muito limitada nesse novo cenário do futebol brasileiro. A gente vê muito nas redes sociais, né? O torcedor, você fala que vai vender o Galo por 1 bilhão ou 10 bilhões, vai ter sempre alguém reclamando. Eu queria saber um pouco, né, até para esclarecer isso para o torcedor, a dificuldade de se conseguir um alto valor, principalmente sendo um clube de Minas Gerais. A gente sabe que para o Flamengo, os clubes do Rio e São Paulo, é mais fácil conseguir fechar contratos. Qual a grande dificuldade para chegar num valor que o conselho, né, que o Atlético veja como interessante para essa venda do percentual da SAF? Henrique, o que eu posso te falar, como a gente conduziu esse processo com muita profundidade, com parceiros muito qualificados, né? Mesmo tendo a característica de ser um time de Minas Gerais, é um time com uma torcida muito engajada, com 8 milhões de torcedores, que já vem fazendo um trabalho há 2 anos para se organizar. Tem muita coisa boa acontecendo no Galo. Vamos ter arena. Então, o Galo é um ativo altamente desejado. Isso eu posso te adiantar. E o que já foi proposto, não pode falar valor nem percentual, a gente pode assegurar que será a SAF mais valiosa e com menor percentual vendido, né, se comparado com as 5 SAFs anunciadas até agora. Né? Então, a torcida pode ficar tranquila que, pensando em bom negócio, em montante financeiro, capacidade de investimento, de novo, o Conselho ter voz ativa, a SAF do Galo será, dentre as já anunciadas, a melhor SAF de todas. Rafael, ontem na reunião, por mais que tenha dado tudo certo, né, de forma unânime, até a questão da mudança de nome da Arena, com a fala do Alexandre Calil, ex-presidente, houve vaia no auditório, ele abriu mão, né, ele mesmo quis abrir mão do nome do pai, do Elias Calil, no estádio, e também disse que vai devolver o Galo de prata e as honrarias que recebeu do Galo. Queria que você falasse sobre esse momento turbulento que aconteceu na reunião e em relação à oposição, até onde ela pode atrapalhar esse processo da SAF, ou você acha que isso não vai acontecer? Henrique, o Galo está pacificado há muito tempo, né? No momento atual, eu diria que os ânimos ficaram um pouco mais exaltados. Eu acho que conversas futuras acontecerão, né? E é o que a gente vai procurar fazer na medida do possível, até porque existem, são 2 grupos políticos com ideias diferentes, mas eu tenho certeza que os 2 grupos querem o melhor do Galo. Ninguém torce contra o Galo. Todo mundo ali é apaixonado pelo Galo. Não tem nenhum membro do conselho que goste mais ou menos do que o outro membro. Todo mundo ali tem uma paixão enorme pelo Galo. Em algum momento, um fica um pouco aborrecido com uma fala do outro, os ânimos se exaltam, mas nada como o tempo. Eu tenho a convicção que o Conselho tem a capacidade de voltar a estar pacificado, e vamos esperar algumas semanas. Eu acho que é possível que... É claro que não é ser amigo, né? Mas a gente não pode colocar alguma inimizade pessoal à frente do clube, né? Em relação à judicialização, isso acho que veio também no calor ali do momento. Todo mundo sabe que a liturgia, o processo foi seguido corretamente e que, de novo, os conselheiros querem o bem do Galo, e um conselheiro que, porventura, quiser judicializar, protelar uma SAF que acho eu que vai ser muito bem construída, com apoio, como eu disse, do Conselho, da imprensa, ele vai colocar a mão na consciência, e não vai ser por uma vontade pessoal que ele vai colocar o projeto do Galo em xeque, não, mas prejudicar o projeto do Galo, né? De novo, são 8 milhões de torcedores que querem o melhor do clube, querem o melhor para o futuro do clube, e o Conselho também quer, né? Então, acho que é um momento que um ou outro fica um pouco mais aborrecido, mais chateado, mas quando a SAF for apresentada, com o debate, eu tenho certeza que o Conselho vai ter sabedoria. Um ou outro que está um pouco mais aborrecido vai colocar a mão na consciência, e vamos, com tranquilidade, dar o melhor encaminhamento para a SAF do Galo. Atlético sem SAF é um clube que tende a ir para uma segunda divisão, por exemplo? Essa é a realidade hoje, até falando da questão das dívidas?
O Henrique, não acho que não é por aí, né? O Diamond Mall ele dá um fôlego para o clube, mas como eu te disse, nesse nível de Selic, que deve demorar muito tempo para cair, a dívida do Galo ela impacta no investimento do futebol, né? Então, esse ano nós vamos perder 120 milhões, com o Diamond Mall a gente perde 80 milhões de juros por ano. E vou citar aqui um Grêmio, um Internacional, tem uma situação, o Vasco, né, que vai ter um aporte de 700 milhões, o Santos tem uma dívida mais controlada. Então são times com receitas parecidas, o Grêmio, né? E o Galo ele larga em relação a esses clubes com receita parecida. O Galo tem um pouquinho mais, vai ter a Arena que vai ser uma vantagem, mas ele vai largar talvez com uma capacidade de investimento 80 milhões por ano, 50 milhões por ano a menos que esses clubes. Isso faz diferença, né? Significa que é um clube que vai cair? Não, mas é um clube que vai ter menos capacidade de brigar pelos 3, 4 primeiras colocações, que é o que todo atleticano almeja. Prometer título, ninguém pode prometer, né? A gente tem que buscar trabalhar e montar um elenco para ser competitivo que possa brigar na cabeça por todas as competições. E aí ter capacidade de investimento é fundamental. É muito difícil a gente ver um clube com uma folha pequena terminar entre os 3 primeiros colocados em cada. Acontece numa Copa, né? O Atlético Paranaense, que inclusive vem todo ano crescendo a sua folha, mas é uma folha menor do que a nossa, inclusive, chegou na final da Libertadores. Mas isso, assim, é um ponto fora da curva. Normalmente o que a gente vê é que o investimento está muito relacionado à colocação no final dos campeonatos, né? Então o que a gente quer é que o Galo tenha a cada ano mais capacidade de investimento, uma dívida cada vez menor, para estar brigando ali sempre entre os 3, 4 primeiros colocados, né, em todos os campeonatos. Arena MRV, a gente vê ela aqui do Alto do Buritis, vem em todo lugar da cidade. Quando você está vendo, né, o sonho se tornar realidade, qualquer emoção, não para o Rafael do Atlético, o Rafael atleticano, como é que você está enxergando essa conclusão das obras da Arena? O Henrique, esse projeto começou em 2014, já são 8 anos, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que naquele momento era quase que um devaneio, era algo tão distante da realidade do Galo, um clube sem capacidade de investimento, nenhuma capacidade de investimento, fazer um ativo desse valor, que vai ser a melhor arena da América Latina, fomos corajosos demais. Mas só foi possível chegar até aqui porque houve uma participação do grupo muito grande de pessoas que acreditou nesse sonho. O Conselho apoiou a todo momento e a torcida do Galo, essa massa incrível, comprou o projeto desde o primeiro momento, comprou os camarotes todos, comprou 5 mil cadeiras, né, engajou absurdamente com o projeto. E depois de tantos anos, primeiro a gente viu lá a terraplenagem, depois a fundação, aí começou a subir em estrutura e hoje está quase pronta a arena, né? Então hoje está muito próximo de virar realidade, mas quando a gente olha, volta para trás, é quase que inacreditável que a gente tenha chegado a esse ponto, né? Foi o único estádio que não teve um apoio, os estádios da Copa tiveram investimento público, todos tiveram, né? E a gente conseguiu, a duras penas, fazer um estádio do zero com o recurso do Galo e do atleticano, né? Então uma vitória enorme que mostra a força, a paixão do Galo, só ela possibilitou que esse sonho virasse realidade. E as famosas contrapartidas, elas ainda são uma realidade, um pesadelo para esse sonho se tornar realidade. Foi um grande empecilho, porque quase dobrou o valor final da Arena MRV. O Henrique, foram 2 dificultadores, né? Primeiro, a gente demorou talvez uns 2 ou 3 anos a mais para começar a obra, e aí, infelizmente, a gente pegou uma inflação galopante, os custos aumentaram 40%, cimento, concreto, aço, todos os insumos aumentaram muito nos últimos 3 anos, né? Então esse é o primeiro ponto. E de fato a gente não esperava um volume tão grande de contrapartidas. Quando a gente orçou o projeto, a gente orçou lá com acho que 20 milhões, 10, 20 milhões de reais, e o número final vai ser perto de 250 milhões de reais. Hoje existe uma discussão com o poder público, com o prefeito Fuad, que tem sido sensível ao tema, alguma coisa na esfera também estadual. Eventualmente a gente deve conseguir postergar esse custo de quase 250 milhões de reais e talvez reduzir um pouco,
né? Mas quando eu digo reduzir, reduzir 20 milhões de reais. Então a gente deve ter um custo de aproximadamente 220 milhões, que não, infelizmente não foi o esperado por nós no começo do projeto, mas aconteceu. Mas mesmo assim, claro que dificultou muito, mas vamos conseguir concluir a Arena em muito pouco tempo. Eduardo Cudê tá chegando, Rodrigo Caetano mantido, o torcedor quer saber. Vai ter jogador novo para 2023, contratações, saídas. Eu sei que essa é a parte do futebol, mas o torcedor sabe também que você está por dentro de tudo. Então, o que o torcedor do Galo pode esperar para esse ano de estreia da Arena? Ô, Henrique, a escolha do técnico foi feita com muita calma, né? A gente procura não errar. Futebol não é matemático, não é ciência exata, mas a gente tomou a decisão do Cudê com muita convicção, né? Não é uma decisão que foi tomada só pelo Rodrigo, nem só pelo Sérgio, nem só por mim. Então tem um grupo de pessoas que debate para a gente minimizar erro, né? Então a gente procura olhar vários critérios, técnico, financeiro, trabalho, possibilidade de adaptação ou não, estilo de jogo, como é que o estilo do técnico em relação ao elenco do clube. Então são muitas variáveis e aí nós entendemos que o Cudê era o nome correto para o momento do clube, né? É um técnico muito trabalhador, com uma história vencedora no Brasil, um técnico jovem que quer ganhar, né? Doido igual o Galo. Exame psicológico vocês não fizeram, eu tenho certeza, porque ele é meio doidão, né? O Cudê é um técnico muito intenso, é um workaholic, então a gente acha que para o momento do clube isso é fundamental. Em relação ao jogador, é claro que eu não vou falar aqui, mas é natural que em toda a temporada... Fala 2 aí, Rafael, pelo menos 2, né? Porque estão falando que vão chegar uns 20, não é brincadeira, né? Mas tem alguma coisa já adiantada? O que você puder falar aí para quem está acompanhando a Itatiaia? O momento do Galo não é o momento da gente reconstruir elenco, né? O Galo teve um ano de 21 muito bom, um ano de 22 decepcionante, mas o elenco é muito bom, né? E o que a gente quer fazer nesse ano é uma movimentação, então talvez vão sair 3 ou 4 e vão chegar a 3 ou 4, e como tem que ser, né? O momento do Galo não demanda uma ruptura no modelo de futebol, não tem por que mandar 10 jogadores embora e contratar 10. Nós já vimos no passado que esse modelo não funciona, né? E um ajuste vai ter, e a gente espera que a gente possa começar o ano de 23 com um elenco um pouquinho melhor que o elenco de 22 e continuar sempre esse movimento, né? Poucos ajustes, eventualmente rejuvenescer um pouquinho o elenco, mas fazer com muita ciência, com muita calma, porque não é motivo. O elenco do Galo não demanda uma movimentação tão grande. E é como a gente deve fazer. O Rodrigo está trabalhando muito, né? Não tem férias, os jogadores são diferentes. O Rodrigo Caetano, e tem um time grande lá com ele do Siga, o Cudê também já está participando. Então vai ter muito trabalho para a gente, se errar o mínimo possível, né? Vamos tentar acertar em todas essas movimentações de entrada e saída, né? Vamos fazer com muita ciência, com muito cuidado, para a gente ter um ano de 23 tão bacana quanto foi o de 21 e melhor do que o ano de 22. Para o jornalista é a pior época do ano, porque se fala que o Messi está vindo para o Galo, a gente tem que apurar, porque a gente tem que correr atrás da informação. Então eu vou lá, encho o seu saco, mando mensagem, às vezes você pode responder, às vezes não, mas tem um nome, né, que o torcedor do Galo é talvez o maior ídolo da história recente, que é o Hulk. Já estão querendo na Turquia como todo ano. O que você pode falar para o torcedor? Hulk fica ou tem chance de sair do Galo em 2023? O Henrique, até onde eu sei, o Hulk fica até 2024, ele é apaixonado com a cidade, apaixonado com a torcida, apaixonado com o clube, e a cabeça dele está 120% no Galo, né? E um ídolo enorme, um exemplo de atleta, né? E, mais uma vez, a gente quer qualificar. Então, perder o Hulk significa perder qualidade do elenco, então não faz parte do nosso plano esse movimento.